Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. E aqui na companhia do Maurício Martins, nós vamos falar hoje sobre a segunda parte do nosso programa Identificação de Problemas Estruturais. Na primeira parte, se você perdeu, volte lá e assista, nós falamos sobre fissuras em concreto e falamos da diferenciação de grau de risco entre vigas e pilares. O assunto agora, Maurício, é sobre grau de risco entre trincas horizontais e verticais. Além da questão do grau de risco diferente entre vigas e pilares, eu vou te fazer uma outra pergunta. A questão do grau de risco se uma trinca é horizontal ou se ela está na direção vertical. O grau de risco é diferente? Existe uma regra geral a respeito disso que os síndicos utilizam muito, mas que nem sempre é verdadeira? Bom, Ansel, a causa ela pode ser variada. Então, normalmente, quando a gente tem, e eu tenho certeza que o síndico usa essa regra, quando tu tem um recalque diferencial, ou seja, parte da fundação cedeu, normalmente a gente vai ter trincas inclinadas, normalmente a 45 graus. Vocês viram no exemplo que a gente mostrou da viga, que quando o esforço de tração, ou seja, a viga está muito carregada e solicitada, também pode aparecer uma trinca inclinada. Uma trinca que a gente fala de cisalhamento, ou seja, a viga está tendendo a romper, como se a gente pegasse uma faca e rompesse. Por isso que o estribo é importante na estrutura. Trincas horizontais podem estar nos sinalizando uma deformação da laje, por exemplo, e aí o nosso revestimento e o nosso fechamento de alvenaria se destaca da viga superior, por exemplo, eu vou ter uma trinca horizontal. Eu posso ter um deslocamento diferencial que faça com que parte da estrutura desça, eu vou também ter uma trinca horizontal. Deslocamento diferencial. Nem todo mundo vai saber o que é um deslocamento diferencial. Então, Maurício. Eu tenho um excelente exemplo para você sobre deslocamento diferencial. Todos sabem, conhecem o edifício Copan. O edifício Copan é um edifício antigo, um edifício extremamente pesado, rígido, e ele está descendo ano a ano, né, Ansel? Todos os anos ele desce um pouco, ele já desceu mais de 30 centímetros e ele tem um recalque que não é diferencial. É um recalque único, ou seja, o prédio desce por completo. Ele é tão pesado que ele acaba descendo em todos os pontos a mesma dimensão. Quando eu tenho um prédio de uma alvenaria estrutural, por exemplo, vou dar um outro exemplo, prédio de parede de concreto. Em parede de concreto, a gente tem que ter extremo cuidado na fundação. Por quê? Um recalque diferencial, o que é diferencial? Parte do edifício desce mais do que outra parte. Um recalque diferencial, por exemplo, num prédio de parede de concreto, vai fazer com que o prédio rompa ao meio. Então, esse é o recalque diferencial ou um recalque por completo, ou seja, o prédio desce por inteiro. O recalque diferencial tem mais risco para a estrutura, porque vai solicitar ela mais no modelo de solicitação de carga que ela não foi dimensionada. Ou seja, uma trinca tem que ser muito bem avaliada e analisada para entender quais são as causas e, portanto, não pode ser feita por qualquer um. Não. Importante ter um profissional habilitado e um profissional com experiência em patologia de estruturas para poder ajudar o síndico na melhor decisão e no entendimento do problema, claro. Recentemente, caiu uma marquise de um prédio nos Jardins, aqui em São Paulo. E eu não quero especificamente entrar nesse assunto, que nós temos outros programas, nós vamos falar isso mais lá na frente. Ok. Mas a minha pergunta é a seguinte: é possível que ocorra um evento como esse, uma desgraça como essa, vamos dizer assim, né? Sem que a estrutura nos dê algum aviso prévio, algum sinal, simplesmente aconteceu, caiu, por exemplo, como se você estivesse atravessando a rua e de repente vem do nada um caminhão e te pega. Sem aviso nenhum, sem nenhum antecedente, sem nada que faça você esperar por aquele momento ruim? Ansel, infelizmente sim.
Normalmente, o que a gente vê na maioria dos casos é que a estrutura vai dar sinal. Ela vai se deformar. A gente visualmente vai ver, por exemplo, uma marquise baixando. Ela está descendo com o tempo. Esse é o desempenho esperado da estrutura. Mas, se na execução eu coloquei aço demais, por exemplo, eu superdimensionei, precisava de 5 barras e eu coloquei 10. Eu estava com receio na hora de executar e coloquei mais armadura. Nesse caso, Ansel, o desabamento vai ser sem aviso. E por que um excesso, estou pecando por excesso, por isso vai acontecer o problema? Quando eu coloco armadura demais ou superdimensiono, como a gente fala tecnicamente, a estrutura não está apta a avisar. O material, vamos falar especificamente, nessa figura aqui a gente consegue ver bem claramente como é que a estrutura funciona numa marquise. Então vocês estão vendo que o que segura a marquise não é o concreto, é só o aço. Então eu tenho uma armadura que vai para dentro da estrutura, conecta com uma viga de borda, ou seja, a viga que a gente tem na fachada, e vai para dentro da laje. Na mesma direção ou com um dente, como a gente vê na figura aqui. Aqui tem um dente, esse aço lá no sul a gente chama de nó de cachorro, porque ele dá um nó na viga e entra. Então é o termo comum que vocês vão escutar aí nos pedreiros e nos ferreiros. O que acontece? Sendo só o aço responsável pela segurança, se ele está bem dimensionado, no momento que a marquise vai descendo, o aço vai esticando. E o aço tem essa característica, ele é dúctil. O que é dúctil? A gente consegue puxar o aço e ele se deforma bastante antes de romper, diferente do concreto. Como se fosse um elástico sendo puxado. Como se fosse um elástico. Então essa ductilidade dele, ou seja, essa elasticidade, faz com que quando a marquise está descendo, ele continue resistindo, mas mostra para você, síndico, que a gente tem um problema na marquise. Se tem aço demais, ele não dá esse sinal. E o que acontece normalmente nas marquises? Uma falta de manutenção. O ponto importantíssimo de manutenção da marquise é justamente a ligação da marquise com a estrutura. Aqui que acontece o grande problema. O que acontece normalmente? A marquise vai descendo. No momento que a marquise desce, o que acontece na ligação? Trinca. A trinca vai abrindo. O que tem na marquise? Água. A água vai entrando e ela vai corroer a armadura. No momento que ela corrói a armadura superdimensionada, ela cai sem aviso. Se ela já está descendo, bem calculada, a armadura vai corroer, mas eu vou ter sinal. Então, de novo, eu acho que vale o reforço, né, Ansel? Sempre contate um profissional para estar fazendo a avaliação. Marquise, historicamente no país, a gente tem queda, infelizmente, anual. E normalmente com perda de vidas. Maurício, vamos repetir uma figura que nós já passamos, essa daqui. Nota que lá no cantinho você fala em cisalhamento. Essa palavra não é muito comum e você falou no meio da sua explanação essa palavra. Explica um pouquinho o que é o cisalhamento e como que ele age numa estrutura, enfim, traduz aqui para o nosso amigo. Uma questão importante também falando desse esforço de cisalhamento é que quando esse tipo de trinca aparece, é um sinal de aviso importante. Por quê? Porque normalmente a gente tem as fissuras de tração, que a gente vê na figura, as fissuras iniciais embaixo. A gente pode até ter, em alguns casos, uma compressão muito forte em cima, que trinca um pouco o concreto. Agora, se o esforço na viga está muito grande, ele acaba cisalhando, ou seja, ele vai subindo e vai fazendo jus dos estribos. O que é o esforço de cisalhamento, Ansel? É um esforço que não dá sinal de queda. E é um esforço brusco. É como se a peça estivesse sendo forçada a se movimentar nesse sentido. Como se eu tivesse cortado a viga e uma parte vai descer e uma parte vai subir. Normalmente, os acidentes com esforço de cisalhamento são sem aviso, porque a gente não consegue estar identificando esse esforço visualmente numa viga, por exemplo. E a causa é uma deficiência na armadura da peça, é um problema de projeto. Pode ser uma deficiência na armadura da peça e pode ser também uma sobrecarga que a gente vai falar nos próximos programas. A pergunta de hoje vem do Reginaldo Porto, do bairro Santa Terezinha, em São Paulo. Ele pergunta:
Doutor Ansel, não sou síndico, mas adoro o seu programa. Obrigado. Moro num sobrado geminado bem antigo. Meu vizinho tirou um estuque do andar de cima e construiu uma laje. E agora a porta de um dormitório da minha casa não se fecha mais. O que isso significa? Bom, nós já falamos um pouquinho sobre portas que deixam de fechar, etc. E só eu vou passar a bola para você, viu, para você responder. Tá bom. Mas antes eu queria só falar que o bairro Santa Terezinha é um bairro na zona norte de São Paulo, é um bairro muito antigo, com casas, assim, já de 70, 80 anos, eu não sei exatamente qual a idade da casa aqui do Reginaldo, mas é um caso que deve acontecer bastante no bairro sempre que há uma alteração nas condições estruturais de cada edificação. Então vamos lá, o vizinho mexeu na laje, tirou o estuque, pôs uma laje de concreto, que é uma estrutura mais pesada da que tinha, e na casa do lado, onde mora o Reginaldo, as portas dos quartos do andar de cima, eu suponho, né, pararam de fechar direito. O que isso significa? Bom, Reginaldo, certamente a reforma do teu vizinho acabou afetando a tua residência. Certamente não estava bem dimensionada, essa carga adicional acabou tensionando o prédio vizinho e provavelmente ele deve ter se apoiado na sua casa. Se apoiando na sua casa, acaba fazendo que tu tenha também algumas deformações que façam com que tu não consiga estar abrindo algumas portas. Como ele não mexeu na fundação, Ansel, se ele tivesse feito algum ajuste na fundação, poderia ter sido uma interferência da fundação dele com a fundação da sua residência. Mas nesse caso eu acho que foi um apoio, quase como em Santos. Mesmo porque existe uma parede que é comum, já que as casas são certamente. Então, acabou afetando e provavelmente essa parede geminada desceu um pouco mais com essa sobrecarga do seu vizinho. De repente, agora pode colocar uma piscina e equilibrar aí as cargas para não ter recalque diferencial. Brincadeira. Reginaldo, eu te aconselho a procurar um engenheiro antes de construir a piscina. Certamente. Né? Porque, na verdade, o seu vizinho tem uma certa responsabilidade sobre o que aconteceu na tua casa. Ele vai ter que gastar um pouquinho para te ajudar a resolver aquele assunto e se ele se negar, eventualmente isso pode até virar um assunto no âmbito judicial, tá? Espero que você tenha se satisfeito com a sua pergunta. Você mandou o seu endereço, como todos os nossos ouvintes e telenautas que assistem mandam. Então, a sua caneca já foi enviada por Sedex e você vai receber nos próximos dias. Maurício, além do grau de risco entre vigas e pilares, nós precisamos também falar um pouquinho sobre grau de risco entre trincas horizontais e verticais. Esse assunto é um assunto muito interessante e extenso, então para que a gente possa agregar e trazer mais informações para você, vamos deixar isso para uma segunda parte do nosso programa e está feito o convite para você retornar e assistir a complementação desse nosso assunto. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Maurício, todos os nossos convidados recebem aqui a caneca do programa O Perito. Obrigado. Essa caneca ela é muito boa para chá, para café, para cerveja não funciona muito. Ok, pode deixar. Tá bom? Te agradeço muito a sua vinda. Vou renovar o convite para que você volte aqui ao programa para falar mais um pouquinho sobre esse assunto que ele de certa forma é até apaixonante, porque envolve muita preocupação, a luzinha do sinal amarelo aparece, a gente não quer que vira vermelho, enfim, é muito importante, já está feito o convite, estamos sempre aqui à disposição de você. Ansel, eu que agradeço o convite, agradeço a participação de vocês e fico à disposição aí para dúvidas. É um tema importante e é um tema que faz parte, certamente, do dia a dia de vocês, avaliando e cuidando das nossas estruturas aí, dos nossos edifícios. Muito obrigado. Ficamos por aqui, obrigado pela atenção. Renovo o meu pedido para que envie perguntas, envie sugestão de pautas, que você vai ganhar a caneca do programa e vai sempre ajudar a divulgar os assuntos que nos interessam tanto.
Até a próxima.